O casamento é um assunto que desperta interesse em todo mundo, não é mesmo? Mas para muitas mulheres pode se tornar uma experiência inesquecível por motivos errados. É comum que sejam as mulheres as forçadas a se casar, muitas vezes por motivos diversos e não por escolha própria, geralmente sendo decidido pelos pais e geralmente por causa de um dote. A triste realidade de noivas infelizes ou até mesmo agredidas nesse que deveria ser um momento épico e sonhado por muitas mulheres é amplamente divulgada nas redes sociais. Embora esse tipo de casamento seja mais associado a algumas regiões da Ásia e da África, você ficaria surpreso ao saber que essa prática é parte de uma tradição em um país europeu e recentemente capturou a atenção global. Se essa ideia te deixou curioso, prepare-se, pois hoje nossa jornada nos levará à Bulgária, onde vamos explorar o intrigante mercado de noivas, uma prática ancestral que envolve a troca de dotes de meninas a partir dos 13 anos de idade. A Bulgária, situada nas margens do Mar Negro, é uma nação do leste europeu com uma rica história marcada por disputas entre eslavos e turcos. O território bulgário, uma das povoações mais antigas da Europa, viu-se envolvido em conflitos militares e mudanças de poder ao longo dos séculos. No ano 681, o território enfrentou disputas entre otomanos e eslavos, resultando na oficialização da ocupação bulgária. Assim, a Bulgária possui uma longa história de ocupação, atravessando impérios e governos, com sua última independência oficial em 1908. A partir desse marco, a Bulgária desempenhou um papel significativo nas grandes guerras, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial. A transformação mais marcante ocorreu após a Segunda Guerra, com a queda da monarquia e o advento do comunismo soviético. A parceria entre a Bulgária e a União Soviética perdurou até os anos 1990, quando o país se tornou uma democracia e se aproximou dos países da Europa Ocidental. Atualmente, a Bulgária é membro da União Europeia, representando uma trajetória histórica complexa e evolutiva. Muitas vezes negligenciada pelos viajantes, a Bulgária se destaca como um dos melhores destinos na Europa, oferecendo uma experiência diversificada que agrada a todos os gostos. Para os apaixonados por história, a Bulgária se revela como um autêntico tesouro, abrigando castelos, fortalezas, mesquitas e catedrais, muitos com mais de 2.000 anos de história e uma arquitetura que testemunha a era comunista. Ao explorar Sofia, a capital búlgara, é impossível não se encantar. A cidade é um verdadeiro testemunho de construções preservadas, repletas de monumentos com mais de 2 milênios de história, além de exibir a marcante arquitetura da era comunista, destacando-se pelas imponentes igrejas e catedrais. Um dos pontos altos dessa rica experiência é a Catedral Alexander Nevsky, erguida em 1912. Com sua deslumbrante arquitetura neobizantina, o interior da catedral é adornado com elementos decorativos no estilo italiano, tornando-a uma atração imperdível para quem visita o país. Mas se história e arquitetura não são o seu forte, não se preocupe, pois a Bulgária tem muito a oferecer aos aventureiros. Explorar cavernas fascinantes, desfrutar de esqui em Bansko ou conectar-se com a natureza em lagos cristalinos, como os Sete Lagos, localizados nas montanhas Rila, podem ser atividades para os que estão em busca de uma reconexão com a natureza. Agora, se você é amante do mar,
Na Bulgária, há também muito para explorar na água. As águas do Mar Negro oferecem não apenas refrescância, mas também a chance de observar a diversidade da vida marinha, incluindo tartarugas, baleias, golfinhos, peixes coloridos e muito mais. Embora a costa do Mar Negro búlgaro geralmente não seja destacada entre os melhores destinos de praia na Europa, cidades como Sunny Beach, conhecida como a Ibiza da Europa Ocidental, oferecem praias mágicas, dias ensolarados e uma vida noturna vibrante, atraindo viajantes em busca de diversão e entretenimento à beira-mar. Uma das curiosidades mais fascinantes da Bulgária é a sua produção de óleo de rosa, um verdadeiro tesouro perfumado originário do Vale das Rosas, próximo à cidade de Kazanlak, que é o principal fornecedor mundial desse líquido precioso. O óleo de rosa é altamente valorizado na indústria de perfumes devido ao seu aroma delicado e envolvente. Se você já se apaixonou pelo aroma de um perfume refinado da Dior ou Dolce & Gabbana, é possível que tenha sido seduzido pela magia das rosas búlgaras, mesmo sem perceber. Mas aqui está o que torna essa história ainda mais fascinante. O óleo de rosa é frequentemente chamado de líquido ouro devido ao seu alto valor. Para se ter uma ideia, são necessárias cerca de 3,5 toneladas de pétalas de rosa para produzir apenas 1 litro desse óleo precioso. E agora, para completar nossa jornada, vamos falar sobre algo que é essencial em qualquer viagem: a comida. A culinária búlgara, influenciada por diversas culturas, possui um sabor único e uma verdadeira experiência para o paladar. Ingredientes como tomate, queijo, pimentão, pepino e iogurte são presenças constantes nas mesas das famílias búlgaras, consumidos praticamente todos os dias de alguma forma. A carne de porco também desempenha um papel importante na dieta local. Um prato tradicional que representa bem a culinária búlgara é a shopska salata, uma espécie de salada de tomate mais robusta com adição de pepino, queijo e cebola. Quanto às bebidas, destaca-se a famosa rakia, uma bebida destilada com alto teor alcoólico, mas que pode ser feita a partir de diversos ingredientes, como ameixa, uva, batata, entre outros. É uma bebida forte e há um ditado local que diz: "Rakia conectando pessoas". Afinal, depois de um pouco de álcool, todo mundo se torna amigo, não é mesmo? E é claro, essa experiência única é complementada pela hospitalidade característica do povo búlgaro, repleto de tradições e curiosidades fascinantes. Um aspecto curioso da Bulgária é o conceito de loja de conveniência local, conhecidas como klek shops. Essas lojas pequenas estão situadas nos porões das casas, apresentando uma pequena janela que se abre para a rua. Geralmente, essas lojas têm vitrines exibindo os produtos e os clientes fazem suas compras agachados, interagindo através das janelas. Outra curiosidade que não podia ficar de fora da nossa lista é a maneira como um búlgaro diz não. Lembra do Chaves fazendo o sinal de sim com a cabeça e dizendo não na escola do professor Girafales? Na Bulgária é mais ou menos assim que acontece. Na Bulgária, quando as pessoas querem dizer não, elas balançam suas cabeças para cima e para baixo. Por outro lado, quando querem dizer sim, elas balançam a cabeça para a direita e para a esquerda. Portanto, é bom ter cuidado na hora de conversar com os búlgaros para não confundir afirmativas com negativas. De forma resumida, os búlgaros são pessoas que valorizam profundamente a tradição em seu cotidiano, principalmente por seguirem os preceitos do catolicismo ortodoxo.
A religião desempenha um papel central em seu estilo de vida. Embora alguns afirmem que os búlgaros podem ser um pouco intolerantes em relação a outras vertentes do cristianismo, eles mantêm uma postura educada e bastante carismática. Templos e mosteiros ortodoxos estão espalhados por todo o país, juntamente com mesquitas muçulmanas em menor número, mas ainda presentes, uma herança do período em que os otomanos governaram a região. Falando em igreja, uma curiosidade ocorre no momento em que, no dia do casamento, o noivo invade a casa da noiva e a carrega nos braços para ir à igreja. Mas há ainda outro aspecto incomum no mundo dos casamentos búlgaros: o mercado de noivas do povo Kalaidzi. Os Kalaidzi, como são conhecidos, constituem uma comunidade cigana na Bulgária, predominantemente na região dos Balcãs, especialmente em Plovdiv. Essa pequena minoria étnica tem raízes que remontam aos proto-búlgaros, um grupo de origem túrquica que se estabeleceu na área no século VII. Ao longo dos séculos, os Kalaidzi se integraram com os eslavos, preservando uma língua, cultura e religião únicas, distintas das maiorias dos búlgaros. Embora se identifiquem como cristãos ortodoxos, ainda mantêm alguns rituais pagãos e crenças ancestrais, acrescentando uma dimensão única à sua identidade. Reconhecidos por suas vestimentas vibrantes, danças tradicionais e festivais sazonais, os Kalaidzi também são célebres por sua calorosa hospitalidade e profundo amor pela natureza. Inclusive, na Bulgária, essa comunidade é reverenciada como um tesouro nacional, representando um símbolo encantador da rica diversidade cultural do país. Quanto à tradição do mercado de noivas, sua origem permanece um mistério, pois não há registros precisos sobre quando ocorreu o primeiro mercado de noivas ciganas. Estima-se que essa prática tenha mais de 100 anos. Desde então, os jovens ciganos com idades entre 13 e 20 anos veem esse evento como uma oportunidade única para conhecer membros do sexo oposto de sua etnia, dispersos por toda a Bulgária, e encontrar um futuro cônjuge. Durante o mercado, que pode ser visto no fundo como uma grande reunião ou uma festa, a interação entre os jovens passa por uma questão: quanto vale o teu dote? Quando dois jovens sentem uma atração mútua, a família do rapaz oferece entre centenas a milhares de euros à família da noiva, dependendo da formosura da debutante e do estatuto econômico de sua família. Um dos aspectos fundamentais é o estado de virgindade da futura esposa. Se a noiva for virgem, o seu valor de mercado é nulo, e esse detalhe, aparentemente insignificante, torna-se um fator-chave na vida dessas jovens. Para poderem manter a honra intacta e o valor comercial, essas meninas são, em muitos casos, retiradas da escola prematuramente pelas famílias, que creem assim controlar todas as interações com o sexo oposto. A situação se torna ainda mais complexa, pois essa realidade contribui para altas taxas de analfabetismo entre as mulheres Kalaidzi, com apenas 10% das mulheres e 16% dos homens concluindo o ensino médio, conforme dados do Banco Mundial. Quanto ao destino das noivas após o casamento, surge uma preocupação, pois muitas delas acabam sendo designadas para tarefas domésticas não remuneradas, como cozinhar e limpar, assumindo o papel de servas de seus maridos. No passado, eram as famílias que decidiam, com base no status e na quantidade oferecida pela família do pretendente, que seriam os maridos das jovens ciganas. Mas parece que o cenário está mudando. Hoje, prevalecem as noções de amor correspondido e de harmonia entre clãs. Tanto que para a maioria dessas jovens, não é obrigatório encontrar um par durante o evento, sendo cada vez mais comum saírem dele sem qualquer perspectiva futura ou compromisso.
Inclusive, as novas tecnologias têm tido, na última década, um papel preponderante na formação de novos casais, motivo pelo qual a feira tem perdido impacto, presenças e adeptos. É, em muitos casos, no contexto das redes sociais que os membros da etnia Kalaidzi encontram pares românticos. Mas detalhe, o casamento é apenas para indivíduos da mesma comunidade e é inaceitável que as mulheres se casem com homens que não pertencem ao grupo Kalaidzi. Portanto, nem vá pensando que vai chegar lá, pegar e levar a esposa para casa. No máximo, você vai assistir ou servir de vela para algum casal que porventura se conectem. Mas independente de onde se conheceram, a questão do dote está presente, independentemente de os jovens se terem conhecido durante o mercado ou não. É uma questão transversal e os requisitos são os mesmos. A dinâmica do festival funciona como se fosse uma festa. Os jovens dançam ao som de música pop cigana, enquanto vão aos poucos conversando e se conhecendo. Os pais ficam ao fundo observando e não interferem. Geralmente as meninas usam maquiagens chamativas, muitas joias e salto alto. Suas roupas são igualmente chamativas. A negociação para um casamento pode durar meses. Negociações financeiras são feitas para definir o preço que a família do noivo deve pagar para os pais da noiva em troca do casamento. O custo de uma noiva gira em torno de 3.000 a 6,6 mil euros, mas o preço pode subir ainda mais se a noiva possuir muitos pretendentes na disputa. Apesar de controverso, o mercado de noivas é uma tradição que perdura há décadas e, de certa forma, tem seu funcionamento. Não é incomum encontrar casais que se conheceram no mercado há 20 anos e que atualmente buscam casamentos para seus filhos. Contudo, a aceitação dessa tradição não é unânime entre as meninas envolvidas. Algumas noivas sonham com esse dia, enquanto outras se sentem exploradas e forçadas a se casar com estranhos. Como mencionamos anteriormente, atualmente a noiva não é obrigada a se casar com alguém que não deseje. No entanto, infelizmente, esta não é a realidade para todas, e existem exceções a esse estado de relativa liberdade. Quando a família de uma menina é pobre, a probabilidade de que ela seja forçada a um casamento aumenta em função da oferta monetária da família do noivo. E essa situação destaca as complexidades socioeconômicas e os desafios que algumas comunidades enfrentam em relação às tradições arraigadas. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Você compraria sua noiva? Deixa aqui nos comentários. E se ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Não custa nada e assim você apoia o canal para continuar te trazendo conteúdos incríveis. Muito obrigado por assistir e até a próxima!